Olá, professores e professoras incríveis! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E hoje vamos mergulhar em um tema que é a base de tudo o que fazemos em sala de aula: a psicologia do desenvolvimento infantil. Se você atua na educação infantil ou nos primeiros anos do ensino fundamental, prepare-se, porque este vídeo é para você. Vamos descomplicar as teorias essenciais de Piaget, Vygotsky, Wallon e Montessori, para que você possa aplicá-las de forma prática e transformar o aprendizado dos seus alunos. Fique até o final, porque temos um desafio de revisão que vai consolidar todo o seu conhecimento. Para começar, o que é a psicologia do desenvolvimento infantil? Basicamente, é o estudo fascinante de como as crianças crescem e se transformam em aspectos cognitivos, emocionais e sociais. Entender esses processos é como ter um mapa para guiar o seu trabalho em sala de aula. Quando compreendemos o desenvolvimento de cada fase, podemos planejar atividades que respeitam o ritmo da criança, desafiam na medida certa e, claro, promovem um aprendizado muito mais significativo e alegre. É sobre criar um ambiente onde cada criança se sinta vista, compreendida e capaz de florescer. Vamos começar com um gigante do desenvolvimento cognitivo, Jean Piaget. Sua teoria nos mostra como as crianças constroem o conhecimento ativamente, passando por diferentes estágios. Hoje, vamos focar na fase pré-operacional, que geralmente vai dos 2 aos 7 anos, e é super presente na educação infantil. Nessa etapa, a criança pensa de forma simbólica, usa a imaginação, mas ainda tem dificuldade com operações lógicas mais complexas. Como podemos aplicar isso na prática? É simples. Utilize materiais concretos. Pense em blocos de montar, massinha, jogos de encaixe, areia. Tudo que a criança possa manipular, tocar e explorar. Se você quer ensinar conceitos de quantidade, não adianta só falar. Use experimentos simples. Coloque a mesma quantidade de água em copos de formatos diferentes e pergunte: qual tem mais? A criança vai naturalmente pensar que o copo mais alto tem mais, mesmo que o volume seja o mesmo. Isso a ajuda a avançar no pensamento lógico, entendendo que a aparência pode enganar. Além disso, incentive a autonomia. Deixe a criança explorar e construir seu próprio conhecimento, oferecendo desafios adequados à sua fase de desenvolvimento. Lembre-se, ela é a protagonista da sua própria aprendizagem. Agora, vamos viajar para o universo de Lev Vygotsky, que nos trouxe a poderosa ideia de que a aprendizagem é um processo social. Para ele, a interação com o outro, seja um adulto ou outra criança mais experiente, é fundamental. E aqui entra um conceito-chave: a Zona de Desenvolvimento Proximal, ou ZDP. Imagine a ZDP como a distância entre o que a criança consegue fazer sozinha e o que ela pode realizar com a ajuda de alguém. É nesse espaço mágico que o verdadeiro aprendizado acontece. Na prática, você, professor, atua como um mediador. Não é fazer pela criança, mas sim oferecer o suporte necessário para que ela supere desafios que não conseguiria sozinha. Como fazer isso? Use e abuse das atividades em grupo. Promova o trabalho colaborativo, onde as crianças dialogam, trocam ideias, se ajudam mutuamente. Isso não só potencializa a aprendizagem, mas também desenvolve habilidades sociais importantíssimas. Ao planejar suas aulas, pense em atividades que estejam nesse limite do potencial da criança, nem muito fáceis, nem impossíveis, garantindo que o ensino seja eficaz e estimulante. A colaboração é a chave. Dando um salto, chegamos a Henri Wallon, um teórico que nos lembra da importância da emoção no desenvolvimento integral. Para Wallon, a emoção não é um obstáculo, mas sim uma parte intrínseca e fundamental do processo de aprendizagem e da construção da personalidade. E como isso se traduz na nossa sala de aula? Em primeiro lugar, precisamos reconhecer e validar as emoções das crianças. Crie um ambiente afetivo acolhedor, onde elas se sintam seguras para expressar o que sentem. Um aluno que se sente bem-vindo e seguro emocionalmente
aprende muito melhor. Mas vai além. Trabalhe atividades que integrem movimento, emoção e cognição. Pense em jogos cooperativos, dramatizações, contação de histórias com diferentes vozes e expressões. Isso não só ajuda a criança a se expressar, mas também a conectar corpo, mente e coração, facilitando a aprendizagem de forma completa. A sala de aula é um espaço de viver e sentir, não apenas de pensar. Por último, mas não menos importante, vamos falar de Maria Montessori. Sua metodologia revolucionária nos convida a repensar o ambiente de aprendizagem, focando na autonomia e no respeito ao ritmo individual da criança. A aplicação prática da Montessori começa pela organização da sala de aula. Pense em um ambiente preparado, onde os materiais pedagógicos são acessíveis, organizados e convidam à autoexploração e à concentração. Cada material tem um propósito, e a criança é incentivada a escolhê-lo e a trabalhar com ele de forma independente. Respeite os períodos sensíveis da criança. São como janelas de oportunidade, em que ela tem uma sensibilidade especial para adquirir certas habilidades, como a linguagem, a ordem ou o movimento. Adapte suas tarefas para aproveitar esses momentos. E o mais importante, estimule a autonomia. Permita que as crianças façam escolhas, deem opiniões, resolvam problemas. Isso não só as torna mais responsáveis, mas também as ajuda a desenvolver autoconfiança e um amor duradouro pelo aprendizado. Em um ambiente Montessori, a criança aprende a ser, a fazer e a se desenvolver por si mesma. Uau! Quanta informação valiosa! Agora, para consolidar tudo o que vimos, que tal uma revisão rápida? Responda a essas perguntas mentalmente ou anote aí. Primeira, quais são os 4 avanços do desenvolvimento cognitivo segundo Piaget? Segunda, o que é a zona de desenvolvimento proximal, ZDP, na teoria de Vygotsky? Terceira, por que, segundo Vallon, a emoção é fundamental no desenvolvimento da criança? Quarta, quais são as características principais do ambiente preparado na metodologia Montessori? E, por fim, a mais importante. Como o conhecimento dessas teorias do desenvolvimento infantil pode influenciar o planejamento das suas aulas? Pensou nas respostas? Excelente! Se você conseguiu responder a maioria, você está no caminho certo para ser um professor ainda mais incrível e impactante na vida de seus alunos. Entender essas teorias não é apenas ter conhecimento, é ter superpoderes para guiar nossos pequenos. É a chave para criar aulas mais envolventes, mais eficazes e, acima de tudo, mais humanas. Cada criança é um universo, e nós, professores, temos o privilégio de ser seus guias nessa jornada. Espero de coração que este vídeo tenha sido útil e inspirador para você. Se gostou, por favor, deixe seu like. Inscreva-se no canal para não perder nossos próximos conteúdos e compartilhe com outros colegas professores que também se beneficiariam dessas ideias. Muito obrigado por dedicar seu tempo precioso conosco, um abraço e até a próxima!